nós vamos, nesta noite, meditar na palavra do Senhor, e eu convido a amada igreja para que abra no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós leremos os versículos 8 até o versículo de número 38. Na verdade, o versículo 5, irmãos. Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o versículo de número 38. E dessa vez, excepcionalmente, eu peço que você só acompanhe a leitura. Eu estarei fazendo a leitura desse trecho da palavra de Deus e que você acompanhe a leitura atentamente. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e vamos juntos aprendendo as lições do Senhor para nós nesta noite. Lucas capítulo 1, versos 5 a 38. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria,
não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que a tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que a tua palavra, ó Deus, que nunca volta vazia, porque o Senhor cumprirá nesta noite mais uma vez o teu propósito para os teus filhos e filhas que estão aqui neste lugar, que ela fale ao nosso coração, a começar do teu servo, que já durante esta semana toda, ó Deus, vem meditando e aprendendo neste texto lições tão lindas e preciosas, que o Senhor me use para a tua honra e tua glória, ó Deus. Ilumina-me com o teu Santo Espírito, e ilumine também os meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui na igreja e aqueles que nos acompanham em seus lares. Aquiete o nosso coração. O Senhor sabe como cada um de nós está neste momento, mas que agora só haja uma oração no coração de todos nós. Fala, Senhor, com o teu servo, fala, Senhor, com a tua serva. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Certamente você já se deparou com uma situação que para nós às vezes é inquietante. Em alguns momentos da nossa caminhada na vida, nós achamos que Deus demora para agir. A gente diz assim: por que Deus demora tanto? Por que Deus não me atende logo? Por que Deus não responde logo a minha oração? Não sei se você já se deparou com essa situação. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que está esperando uma resposta. Talvez nessa noite tenha alguém que diga: olha, pastor, para ser sincero, para ser sincera, eu já parei de esperar. Faz tanto tempo que eu pedi. Faz tanto tempo que eu estou aguardando, ou o Senhor na sua palavra me disse tantas coisas e eu descansei naquela promessa, mas ainda não aconteceu nada. Será que vai acontecer? Nós muitas vezes podemos passar por essa situação. Achar, claro, na nossa ótica, de acordo com o nosso tempo, com o nosso relógio, que Deus está demorando em nos responder. Mas nós podemos experimentar uma outra situação também, que muitas vezes quando ela acontece, nos pega no contrapé. É quando você recebe algo de Deus que você nem pediu. Você nem orou. E acontece algo na sua vida de forma inesperada, e você fica às vezes até atordoado. E agora? Eu não estava preparado para isso, eu não estava esperando por isso. Deus falou comigo, Deus me deu a notícia de que algo novo vai acontecer na minha vida, na minha história, de que eu terei que mudar a minha vida radicalmente, mas eu nem fui preparado para essa situação nova. Tem gente que talvez pode passar por essa experiência. De uma hora para outra, a sua vida muda a dinâmica, que você diz: mas eu planejei totalmente diferente, não é esse o meu planejamento, não é esta a estrada que eu queria trilhar. Mas aí Deus diz: mas é esse o caminho que eu coloquei para você trilhar. E às vezes isso vem de forma abrupta. Estamos entrando no mês de dezembro, um mês mais festivo, celebrativo, por conta, para nós servos de Deus, não por causa das festas, não por causa das luzes, não por causa da casa enfeitada. Isso tudo faz parte desse momento, nós gostamos, é bonito,
Mas o maior motivo que nos faz celebrar esse mês, que não é exatamente o mês do nascimento de Jesus, mas passou-se a comemorar nesse mês, é o advento do Natal. É o nascimento do Senhor Jesus. E nesta noite nós estamos lendo uma das passagens que, particularmente falando, que eu mais gosto quando chega nessa época do ano. Embora ainda tenhamos aí 24 dias, né, de acordo com o nosso calendário, para celebrarmos o Natal em 2024, mas você já começa a perceber que o clima do Natal já está no ar. Nossa igreja já está enfeitada. Talvez você já começou a enfeitar a sua casa. Se você foi ao shopping, se você foi andando por aí, já viu que a cidade está iluminada, está enfeitada. Mas há muito mais do que celebrar nesse mês do que apenas essas coisas, que têm o seu valor, mas não são mais importantes do que a chegada de Jesus. Depois de eu fazer essa analogia com vocês entre por que tem hora que parece que Deus demora tanto, e por que tem hora que Deus age rápido demais, que eu não estava nem preparado, nós olhamos para esse texto que acabamos de ler. E o tema então da mensagem nessa noite é este: Deus opera no tempo certo. Vamos repetir? Deus opera no tempo certo. E o relógio de Deus não anda igual ao nosso. Aliás, é uma forma de dizer, porque Deus não usa relógio. Aliás, Deus não precisa do tempo. O tempo foi criado para nós. Deus não tem passado, presente, futuro. Deus está além do tempo, para além do tempo. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 2: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não está preso ao tempo, mas eu estou. Você está. Todos nós estamos. Nós precisamos do relógio. O relógio está ali na frente, me apontando quantos minutos nós já andamos aqui. E eu não posso ignorar o que aquele relógio está me avisando, senão eu vou embora pregando e o culto vai terminar bem mais tarde do que o horário normal. Mas por que nós estamos muitas vezes presos ao relógio, o Cronos? Nós esquecemos que para Deus não é Cronos, é o Kairos. É o tempo de Deus. E eu vejo nessas duas situações que estão interligadas pelo grau de parentesco entre Isabel e Maria, essa situação. Na primeira passagem nós vemos um casal de avançados dias, onde o marido é o sacerdote chamado Zacarias e sua esposa da descendência de Arão, chamada Isabel. Eles estão avançados em dias, mas a palavra de Deus diz que este era um casal exemplar. Por isso a palavra de Deus fala no verso 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas o verso 7 nos traz uma informação: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então um casal de idosos, não tinham filhos. Nós não temos mais informações para passar, porque o texto não nos dá essa informação. Quantos anos realmente eles tinham, se eles almejaram por muito tempo, se eles já tinham desistido de ter um filho. Mas há uma questão aqui que, pela palavra do anjo, nós podemos chegar à conclusão de que era um motivo que estava sempre na agenda de oração deste casal. Este casal sempre orou: Senhor, dá-nos um filho. Queremos ter essa experiência. Senhor, torna o ventre da minha mulher fértil, para que ela possa ser mãe. Porque o texto diz que quando o anjo aparece para Zacarias, no seu turno lá no templo, a palavra do anjo foi essa: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isso é muito significativo, irmãos. Você crê que Deus ouve a sua oração? Porque às vezes parece que a gente duvida. Deus ouve a nossa oração. É claro que nós devemos sempre pedir misericórdia ao Senhor, porque tem uma coisa que nos separa de Deus ainda hoje: os nossos pecados. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor está com o ouvido aberto, inclinado, pronto, mas quando Ele olha para muitas vezes a nossa vida de iniquidade, Ele diz: não, aí eu não consigo ouvir a sua oração, eu não consigo ouvir o seu clamor. Mas o texto diz que Zacarias então ouviu da boca do anjo Gabriel: não temas, o Senhor ouviu a sua oração. E ele vai dizer qual era a agenda da oração desse homem, desse casal. E a notícia é: a sua mulher vai dar à luz a um filho. E finalmente, na ótica humana, é claro, não no tempo de Deus, porque Deus age na hora certa, Deus opera na hora certa, chegou o dia tão esperado para esse casal.
Isabel vai engravidar. Talvez as mulheres presentes aqui, que já são mães, ou que em algum momento, quando você estava tentando engravidar, o casal planejando a chegada de um filho, sofreu, angustiada e dizendo: oh meu Deus, hoje temos a medicina muito avançada, temos muitos recursos, mas naquela época não era assim. E uma mulher, quando ela não podia gerar um filho, ela se sentia inferiorizada. Quando não era inferiorizada pelos outros, ela mesma se auto-inferiorizava. Ela se sentia não completa. Ela não falou assim: eu não estou cumprindo a minha missão, eu não consegui gerar um filho. Eu tenho falado que gerar um filho não é só no ventre. Há muitas mulheres que geram filhos no coração porque não puderam gerar no ventre. E experimentam a maternidade dedicando todo o amor a uma criança que não saiu dela, mas que, ainda que tenha saído de um outro ventre, mas vai receber todo o amor, todo o carinho daquela mãe. E eu vejo então nessa noite esses textos, e vou trabalhar daqui a pouco apenas citando outros momentos na história do povo de Deus, de outras mulheres, de outros casais, que também ficavam diante dessa luta, dessa tensão. Quando é que Deus vai atender a nossa oração? Tem hora que parece que Deus demora, mas lembre-se, só parece, porque Deus opera no tempo certo. Zacarias, infelizmente, não passou no teste aqui, porque Zacarias questiona o anjo: como será isto? Nós já somos de avançados dias, eu já sou velho, a minha esposa também já é idosa. Como será isso? Aí quase que o anjo diz assim: mas espera aí, você não estava orando por isso? Ah, mas já faz tanto tempo, já se passaram tantos anos, que eu acho que não ia ter mais, Deus não ia mais atender essa oração. Mas quando Deus tem um propósito bem definido, e os planos de Deus não podem ser frustrados, Ele cumpre. E deixa eu dizer uma coisa que pode parecer um pouco agressivo, mas eu preciso dizer: independente se você crê ou não, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Não vai, eu não vou. Se Deus falar, você vai. Ou Ele não é Senhor soberano sobre a sua história? Porque tem hora que a gente parece que quer brigar com Deus, né? Tem hora que a gente questiona a vontade de Deus, se Deus falar para falar: não quero. Já tem muitos personagens na Bíblia que não quiseram falar não para Deus e sofreram as consequências. Mas voltando aqui no texto, por que parece que Deus às vezes demora tanto? Parece. Porque nesse caso, esse casal vão receber a bênção da chegada de João Batista. Como eu estava dizendo, Zacarias duvidou, questionou o anjo, mas Deus não mudou o propósito. Olha o que o Senhor fala aqui para ele, ó. Uma coisa interessante. Versículo 19: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, o que vai acontecer com Zacarias? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, vem agora uma palavra interessante aí para nós, a seu tempo se cumprirão. O que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo 9 meses. Só voltou a falar quando João Batista nasceu, porque foram perguntar para o pai: e o nome do menino? Pegam lá uma lousinha, uma tabuinha, e ele escreveu João. Aí de repente a língua dele desimpediu e ele começou a falar. Tenta imaginar um sacerdote, um servo de Deus, ficar mudo. Vamos colocar isso na minha pessoa. Eu sou um pregador, não sou? E se Deus me deixasse mudo por causa de uma incredulidade? Imagine você, meu irmão, que está aqui, ficar mudo 9 meses. Vai ter que aprender Libras. Vai ter que fazer sinais com a sua esposa, com seus filhos. Já parou para pensar na situação? Zacarias ficou mudo. Nem sei como ele trabalhou. Não sei se ele conseguiu cumprir os ofícios dele como sacerdote, porque ele duvidou. Mas Deus mudou o plano dele? O texto diz que ele voltou para casa quando terminou o turno. Eles eram marido e mulher. Eles tiveram relações, tiveram uma vida íntima. E ela concebeu. E aí ela começou a sentir alguma coisa que ela nunca sentiu. Ela falou: eu acho que eu estou grávida. Ela: como pode? Agora? Mas demorou tanto. Mas Deus opera na hora certa. Talvez a questão sua não tenha nada a ver com gravidez.
Você vai trazer para a sua vida nessa mensagem, nessa noite, a aplicação desse texto. Talvez você diga, não estou grávida, pastor, muito menos os homens, que isso é uma coisa absurda, né? Só no cinema mesmo que é possível. Mas talvez você está esperando uma outra coisa. E Deus pode falar nessa noite para você, a tua oração foi ouvida. Mas faz tanto tempo, está demorando. Vocês conhecem a história de um outro casal na Bíblia que passaram por essa situação? Abraão e Sara. 25 anos. Tem alguém aqui com 25 anos aqui? Tem algum jovem aí? 25, 24, 26? Ah lá. É um Vitor assim, uma vida toda, né? Porque quando Deus chama Abrão, não era nem Abraão, ele tem 75 anos. Deus diz, eu vou te dar um filho. E a sua descendência será como as estrelas do céu. Mas quanto tempo foi? E ele no meio do caminho tropeçou. Abraão tropeçou, Sara tropeçou. Deus permitiu lá o Ismael, não era Ismael filho da promessa, mas com 100 anos, Isaac nasceu. Para aquela que dizia ser impossível ser mãe, Sara gera um filho. Porque para Deus não haverá impossíveis. Tem hora que parece que Deus demora, mas só parece, porque Deus não demora. Deus opera na hora certa, no tempo certo. Se você está esperando alguma coisa do Senhor, se prepare, porque a resposta virá. Pode não ser o que você quer. A resposta de Deus pode ser outra, mas se é de Deus, fique em paz, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não temos que ter medo da vontade de Deus. Então percebam que nessa primeira história de Zacarias e Isabel, com a chegada do seu filho João Batista, eles são parentes, né? João Batista terá um ministério significativo. Nós já trabalhamos isso aqui numa outra ocasião com a igreja, sobre o ministério de João Batista, e é uma coisa linda. Já foi dito para a mãe, no caso aqui, né, ou para Zacarias, melhor dizendo, que ele teria um ministério singular. O versículo 15 diz, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Alguns vão atribuir aqui o voto do Nazireu, como por exemplo aconteceu com Sansão e outros. Ele então foi totalmente consagrado ao Senhor, e ele foi usado por Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele, ainda um bebê em formação. Tem hora que parece que Deus demora. É o teu caso nessa noite? Você acha que Deus está demorando em te responder? Por que Deus não fala logo, pastor? Por que Deus não manda um sinal, pastor? Por que Deus não atende a minha oração, pastor? Só Ele sabe as minhas orações no secreto que eu faço na presença dEle. Calma, meu irmão. Eu não posso te prometer nada, porque se eu fizer isso, eu estaria sendo um falso profeta nessa hora. Mas Deus opera no tempo certo. Mas às vezes, Deus vai te surpreender, como fez com a jovem Maria. Minhas queridas irmãs aqui agora, prestem atenção, você é uma jovem, nunca foi tocada por homem algum, mas está prometida, porque de acordo com aquela cultura, você já era noiva. Só não estavam vivendo juntos, estava naquele período ainda ali em que eu já sou dele, já sou casada, mas nós não moramos juntos ainda. Só para comparar, eu sei que talvez fica muito distante da cultura da época, mas hoje menos, as pessoas já casam no mesmo lugar, casamento com efeito civil. Mas antigamente, algumas pessoas casavam primeiro no civil e depois na igreja. Eu e a Rosângela foi assim, nós casamos no dia 12 de setembro no civil. E nos casamos no dia 19 de setembro na igreja. E os meus colegas ímpios da empresa disseram, vocês já estão morando junto, né? Falei, não. Eu só vou tocar no corpo da minha esposa depois do casamento, no dia 19 de setembro. Mas o que vocês estão fazendo essa semana? Você já é casado, rapaz. Está casado, você não está com a certidão de casamento? Eu falei, eu estou, mas eu não estou casado ainda, porque eu vou casar com a minha esposa na presença do Senhor. E a partir de então, eu fiz isso. Eu sei que nós devemos cumprir o casamento, quando um irmão, uma irmã casa no civil. Nós já tivemos irmãos aqui, nós já oramos por irmãos aqui, estão na bênção. Mas naquela época, só para comparar, foi isso que aconteceu. Essa jovem está nesse processo. Eu já estou casada com José, José já é o meu marido,
mas nós ainda não tivemos relações sexuais. Nós não tivemos as nossas núpcias ainda. E é exatamente nesse contexto, nesse interlúdio, que vem o anjo Gabriel, que veio no sexto mês. No sexto mês de quem? Da gravidez da Isabel. A Isabel já está grávida há 6 meses. E agora Maria vai receber a visita do anjo. E ele começa falando para ela, no versículo 28. Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Mas tenta imaginar, irmãos, eu sei que o Senhor já falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Deus já enviou anjo na casa das pessoas, Deus já falou por sonhos, já falou por visões. Hoje Ele nos fala pelo Filho, hoje Ele nos fala pela palavra. Mas você já imaginou você de repente ser visitado por um anjo? O anjo Gabriel. Diz o texto, tanto Zacarias foi tomado de temor e ficou assustado, quanto ela. Verso 29 diz, ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. E o anjo, percebendo a inquietação de Maria, ele fala assim, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Que palavra maravilhosa. Quantos de nós aqui já achamos graça diante de Deus? Você já achou graça diante de Deus? Não porque você merece alguma coisa, mas por misericórdia e favor dele. O anjo disse para Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Mas agora vem a notícia que, se ela já ficou assustada em receber a saudação do anjo, e esta então? Olha o que o texto diz, verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Se fosse só isso, já seria algo para deixar ela com as pernas bambas. Não vai dar não, eu não tenho relação com homem algum. Eu sou casada com José, mas nós estamos naquele período que tem que aguardar, cumprir esse ciclo. Não, como assim? Eu vou ter grávida, você disse que eu vou ser menino, eu vou dar o nome para ti, mas que isso, que história é esta? Mas não era só a notícia de que ela seria mãe, era de quem ela seria mãe. O verso 32 diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Talvez aqui nessa hora Maria falou assim, não, peraí. Eu já ouvi essa história. Trono de Davi? Só tem um que vai assumir o trono de Davi, é o Messias. O senhor está me dizendo que eu vou ser a mãe do Messias? Do Salvador? Você será a mãe de Jesus. O texto diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aí ela vai se dizer, olha o que ela diz no verso 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Não dá, eu estou ficar grávida como? Eu nunca fui tocada por nenhum homem. E aí você conhece o restante do texto. A ação de Deus, através ali do Espírito Santo que a envolveu. E ela concebeu. E Jesus está sendo anunciado para nós através da história desta serva do Senhor. E a parte mais linda que eu gosto desse texto, além do versículo 37, é o versículo 38. Mas eu queria convidar toda a igreja, se possível, para lermos o 37 e o 38 juntos agora. Vamos ler? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu quero que só as irmãs agora vão falar isso, depois os homens falarão também. As mulheres que estão aqui vão dizer assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Podem falar, irmãs. Deus tem promessas para você. E você acabou de dizer que Deus pode cumprir a palavra dele na sua vida. Homens, vamos lá, aqui está o servo do Senhor, não é verdade?
aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus tem promessas para você também. Às vezes, elas chegarão sem você estar aguardando, de forma inesperada. Você acha que naquela manhã, talvez, ou não sei se foi à tarde, qual o período do dia, mas que Maria acordou dizendo assim: estou com uma sensação que um anjo vai aparecer aqui em casa hoje. Não sei porquê, eu acho que eu vou até preparar alguma coisinha, porque eu acho que eu vou receber uma visita especial. Talvez ela acordou, foi um dia normal, como nós temos. Eu tenho certeza que, num grau bem menor, porque a história do anúncio do nascimento de Jesus é sublime, é esplendorosa. Mas com certeza, maridos e mulheres que estão aqui, pais e filhos, às vezes o marido está voltando da empresa, ou a esposa. Eu e a Rosângela vivemos isso muitas vezes. Às vezes vem uma notícia que você não estava programado, você fala assim: então, mudou. Nós vamos ter que fazer isso agora. Mas espera aí, mas como é que é assim? Às vezes não dá tempo. Tem pessoas, por exemplo, aqui, de repente, do ramo que você atua, chega lá o seu superior, então, você está promovido. Mas você vai ter que mudar para o Nordeste. Não, espera aí, a promoção é bem-vinda, mas para o Nordeste, você vai assumir um cargo novo lá e você tem que morar com a sua família. Tenta você chegando em casa e contando isso para a sua família. Então, uma boa notícia para dar para vocês. E uma outra, eu fui promovido. Ai, que bom. Graças a Deus. Mas nós vamos ter que mudar daqui. Nós vamos ter que morar lá na Paraíba, em João Pessoa. Não, eu não saio de São Paulo. De São Paulo ninguém me tira. Eu não saio de São Paulo. Mas e se Deus falar que é para você ir para João Pessoa? Não está pensando na praia não, né, gente? Nessa hora, pastor, na praia, João Pessoa. Eu vou, pastor, agora, demorou. Vamos para o aeroporto já. Não, gente, a gente está pensando mais. Pensa você mudar de vida, você morar numa outra cidade. Talvez a sua família toda aqui, você vai parar. Mas aí eles vão me visitar lá. Mas não é, você sabe que não é assim, né? Todo final de semana não vai ter alguém da sua família lá. E aí você vai dizer: aqui está o servo do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A gente acha que esse versículo é só para missionário, né? É o missionário. Não, pode ser para você. Hoje nós aprendemos na classe Casais que todos nós somos missionários. A sua família tem que ser missionária. Percebam, talvez não seja mudar de cidade, mudar de estado, talvez seja mudar de bairro. Mas creia que tem coisas que virão de forma inesperada. E eu me estou lembrando de 2 episódios, também do Antigo Testamento, de gravidez. A sunamita. O profeta Eliseu passava pela casa dela, e ela era uma mulher de posses, era uma mulher generosa. Ela fala com seu marido: vejo que esse homem que passa por nós aqui é homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, o quarto do hóspede, o quarto do profeta. Vamos construir um quarto. Fez um puxadinho, mobiliou o quarto do profeta e falou: quando ele passar por aqui, ele dorme no quarto. Tinha cama, tinha mesa, tinha até luz para ele estudar a palavra. Aí Eliseu, conversando com o seu servo, falou assim: vejo que essa mulher é tão generosa, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. E pediu para o servo dele investigar. Investiga aí, descubra aí alguma coisa que a gente pode fazer por ela. Quer que a gente interceda em favor da sua vida na presença do rei? Quer que a gente peça alguma isenção de taxa, de impostos? Ele falou: não, acho que ela não. Ela falou: não, tua serva está tudo bem, eu tenho tudo, não preciso. Aí o servo: ela não tem filho. Agora, é que lembre-se que Eliseu é o profeta de Deus, o homem de Deus. Aí o profeta chega para ele e fala assim: daqui 1 ano, você vai carregar uma criança nos teus braços. O que ela falou para o profeta? Não mintas a tua serva. Por que o senhor está entrando nesse assunto? Ela não estava esperando isso, ela estava? Uma bênção que dela nem fez a oração. Pode ser que era um anseio do coração dela, mas ela falou: não mintas a tua serva. Ela falou: não, daqui 1 ano você vai ter um filho. A gente conhece o restante da história, tem coisas mais importantes ainda sobre o que vai acontecer com essa criança, mas Deus vai estar agindo na vida dessa mulher. Outra história que me faz lembrar do período dos juízes é a família de Sansão. O anjo do Senhor foi e falou com a mulher de Manoá: você vai dar à luz um filho, e ele será nazireu. Ele não vai poder beber bebida forte, não vai poder cortar o cabelo, ele vai ser totalmente consagrado ao Senhor. Aí o anjo desapareceu. Aí o Manoá voltou, ela falou assim: o anjo de Deus veio aqui e falou que nós vamos ter um filho e que ele vai ser diferente.
Aí o Manoá ficou desesperado, falou, não, ora de novo aí para esse anjo aparecer, porque ele tem que explicar para nós como é que nós vamos educar essa criança, como que vai ser a educação, como é que a gente vai criar esse menino. E o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu, ela falou, espera aí, eu vou chamar meu marido. E vem Manoá, e aí o anjo falou, e ele queria entender, e ele falou, mas qual é o seu nome? E ali tem uma coisa interessante, porque toda vez que você vê a manifestação do nome anjo do Senhor, no Antigo Testamento é uma manifestação de quem? De Jesus. E ele falou assim, para que você quer saber o meu nome? Basta saber que o meu nome é maravilhoso. Já ouviu alguma profecia sobre isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Tem horas que você vai receber bênçãos que você nem orou. Tem horas que Deus vai responder tão rápido, ou você vai falar, mas foi rápido demais. Eu ainda sou muito jovem. Eu tenho tanta vida pela frente, Deus já está me separando para um trabalho que eu não estava pensando nele. Mas Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. No caso de Zacarias e Isabel, Deus parece que estava demorando tanto, né? Um casal que queria ter um filho, e lá nos anos já bem avançados, é que Isabel vai dar à luz a um filho. E no caso de uma moça, que nem sabemos a sua idade, mas era uma jovem virgem, desposada, Deus diz, você vai ser mãe. Talvez nessa noite você não está pensando, será, pastor, que eu vou receber alguma notícia nos próximos dias? Eu não sei. Eu não serei falso profeta nessa noite para dizer que Deus tem uma bênção para você. Não vou fazer isso. Mas se Ele tiver, Ele vai te falar. Se Deus tem alguma coisa reservada para a minha vida, para a minha história, para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, Ele vai falar. Quer eu queira ouvir, quer eu não queira ouvir. Ele é Deus. Mas nós não precisamos sair daqui preocupados com isso, mas devemos nos render e nos submeter a esse Deus que está além do tempo e esse Deus que opera no tempo certo. Um cântico que nós sempre cantamos aqui às vezes, não é? E que eu sei que a igreja do Verônia gosta bastante. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus não chega atrasado. E fechando a mensagem nessa noite, o Senhor Jesus também tinha plena certeza do tempo, Ele se encarnou, Ele habitou entre nós, Ele veio tabernacular aqui, Ele andou entre nós. Então Ele assumiu as limitações de um homem na terra, Ele ficou preso no tempo e no espaço. Então quantas vezes chegavam para Ele e falavam, é agora que você vai se revelar que você é o Messias, é agora que você vai se manifestar. E Ele falava assim, ainda não chegou a minha hora. A minha hora ainda não chegou. Mas quando a hora chegou, o que Ele falou para o Pai em primeiro lugar na oração? Pai, é chegada a hora. Deus não age nem um minuto, e nem um minuto antes e nem um minuto depois. Gálatas, tem um versículo que diz assim, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Você sabe o que significa plenitude dos tempos? No tempo certo. O mundo estava todo preparado para Jesus chegar. Claro que Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Então naquele contexto, se você começa a analisar o contexto do Império Romano, o cenário geopolítico, a questão da religiosidade, o mundo, Deus enviou seu Filho no tempo certo, cumprindo todas as profecias, porque Deus opera no tempo certo. Mas tem hora que a gente acha que Ele demora demais. É o seu caso? Deus está demorando? Deus não está demorando. Creia que Ele é Deus. Mas pastor, essa semana eu recebi uma notícia que eu não estava esperando. E vai mudar totalmente o curso da minha vida na terra. Por que Deus faz às vezes assim com a gente às vezes? Muda radicalmente a minha história. Os meus planos eram outros. É porque Deus está no controle. E Ele tem o melhor para o seu povo. Até quando Israel estava no cativeiro,
por causa do pecado, o que foi que ele mandou o profeta Jeremias falar para o povo naquela carta? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Você é amado de Deus. Ele está no controle da sua história? Ele está. Quer você queira, quer você não, porque Deus opera no tempo certo. Louvado seja o Senhor. E que nós não nos desesperemos quando você achar que Deus está demorando para te responder. Talvez você está orando a vida inteira. Talvez Ele vai te levar para a glória e você não verá nesta terra a resposta da sua oração. Mas a sua oração não será em vão. Deus vai responder a sua oração. Se não for aqui, você talvez fale, mas como é que será isso? Alguém vai falar, olha, aquela irmãzinha que orava pelaquela conversão daquele filho, daquele marido, daquela situação, Deus ouviu. Mas Deus pode também te surpreender nessa noite e te falar algo que você não estava preparado para receber. Como Maria ficou assustada. Mas Maria falou algo que todos nós devemos falar e já falamos aqui. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Só não podemos agir como Zacarias, que orava, imagina, comparando comigo hoje, seria o pastor, né? O Zacarias era sacerdote, era um pastor. Orou, quando Deus falou, eu ouvi a sua oração, ele duvidou. Alguns brincos dizem assim, ainda bem que Deus mudou algumas coisas, né? Porque se a moda pega de Deus deixar homem mudo 9 meses, por causa de incredulidade, ia ter muita gente fazendo mímica na igreja, hein? Sinais. Talvez eu mesmo. Fala alguma coisa aí, pastor. Porque duvidou do poder de Deus. Que Deus nos abençoe.